Bom, hoje, continuando no tema da oração, né? A gente, nas duas últimas semanas, nós estudamos um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso e a gente entendeu que é uma oração modelo, né? Jesus querendo ensinar para os discípulos como orar, né? E eu achei interessante que no, lá em Lucas, quando Jesus fala dessa oração, eu quero até ler, porque lá em Lucas, na parte de Mateus que nós lemos, né, Jesus começou a ensinar quando vocês orarem, entra no quarto, aquelas coisas todas. Mas em Lucas, os discípulos pediram, Jesus, ensina-nos a orar. Deixa eu ver se é Lucas 10. Jesus em V70. Aqui. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus disse: quando orarem, vocês digam, Pai Nosso. Então, aqui, os discípulos tinham um desejo. Olha que eles já estavam andando com Jesus, né? Um tempo. E eles tinham o desejo de aprender a orar, né? Porque eles viam que Jesus saía o tempo todo, ele estava indo sozinho para um canto para orar, né? Não era uma coisa que ele fazia em- com a multidão à sua volta, ele saía para orar, para buscar a Deus. Então, eles queriam aprender sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, de Daniel. Na semana passada a gente começou e a Sula sugeriu que a gente tirasse, né, uma lição para esse capítulo. Mas, gente, eu não sei, eu não tem jeito comigo, não. Quando eu penso que vai ser petitinho, eu começo a estudar, aí um trem puxa o outro e eu não quero parar mais, e aí eu falo, não pode ser tão grande, eu vou ficar a tarde inteira aqui estudando. Então, eu vou tentar limitar e resumir o máximo possível sobre, porque eu acho assim, quando a gente, a minha vida inteira, como eu disse, eu não nasci na igreja porque não deve ter tido culto naquele dia, né? Então, a vida inteira eu fui criada conhecendo as histórias bíblicas. Primeiro você conhece os personagens, né? Davi e Golias, Jonas e o grande peixe, Daniel na cova dos leões. Então, você aprende essas histórias, mas ficam pessoas isoladas na Bíblia, né? Então, de repente, quando você começa a buscar e a estudar sozinha, ou com outras pessoas que estão buscando mais aprofundamento, e para mim isso aconteceu há uns, quê? 6, 7 anos atrás, quando eu li a Bíblia cronologicamente. Porque aí a Bíblia fez sentido para mim. Porque do jeito que a Bíblia está colocada, ela não está cronológica, ela não está na ordem que os eventos aconteceram. Então, você lê aqui, você lê ali, mas você não sabe muito bem, né, o que que aconteceu antes e depois. E com ela cronológica, as coisas vão se encaixando. Então, eu estou ficando fascinada de ver. Então, hoje, para mim chegar na história de Daniel, eu acho que eu deveria mostrar para vocês como que o povo de Israel chegou nessa situação de voltar a ser escravos, né? Porque Daniel tinha sido levado para a Babilônia como escravos, né? Então, Deus tinha passou anos pedindo ao povo: arrependa, volta, larga essa idolatria desses povos à nossa volta, me serve só a mim. Nós tivemos um pacto, eu estou sendo fiel, vocês não estão sendo fiéis. Então, nós vamos ter ler algumas partes aqui para a gente entender, não eu explicando, mas o contexto da Bíblia, tá? Então, vamos começar lá em Jacó, né? Teve Abraão, Abraão teve um filho, depois ele teve dois filhos. Então, foi essa a aliança de Deus para o povo de Israel começou com Abraão. E Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos foi o que instituiu a nação de Israel. Foram as 12 tribos de Israel. Então, quando eles mudaram para o Egito, José, um dos filhos mais caçulas, tinha sido vendido como escravo. Deus abençoou, prosperou, e José trouxe o pai com os irmãos para viver no Egito. Passaram anos e anos e anos,
E o faraó que conhecia José morreu, José também morreu, e eles foram, de pouquinho a pouquinho, se tornaram escravos, obrigados a fazer trabalhos forçados e construir coisas. Então, esse povo, aquele momento ali, de nação escolhida por Deus, passou a ser uma nação escrava de Israel, tá? E passaram, e tudo isso Deus havia dito a Abraão que aconteceria, tá? Deus, assim, ele não faz as coisas de surpresa. Para ele, tudo é planejado e alertado, né? Então, o povo ficou escravo, veio Moisés, tirou o povo da escravidão, tá? Aí veio Davi, os reis, aí as tribos chegaram na terra prometida, foram divididos cada um no seu canto. Aí veio os reis que eles pediam, porque pediam um rei, Deus falava: vocês não precisam de um rei, porque eu sou o rei de vocês, eu é que cuido, tenho o seu interesse melhor. Não, mas todo mundo tem rei, nós também queremos rei. Aí Deus falou: então tá bom, mas você sabe o que que o rei vai fazer, né? Vai cobrar imposto, vai fazer. Deus colocou tudo o negativo que os reis iam fazer com eles. Vai tomar os seus filhos como servos deles. Não, nós queremos um rei. Então tá bom, Deus deu o rei que foi Saul, e Saul foi um desastre de rei. Aí Deus ungiu a Davi, ainda menino, e anos depois Davi veio a ser rei. Então, enquanto Davi estava no reino, apesar dele ter pisado na bola algumas vezes, eles prosperaram, né? Davi, como a gente já falou não muito tempo atrás, quando a gente estava estudando um pouquinho dos Salmos, foi um homem segundo o coração de Deus, né? Apesar de desobediente, o que que acontecia? Ele arrependia profundamente, não porque foi pego, não. Ele diz de coração, sinceramente, se humilhava diante de Deus e pedia perdão e queria melhorar. E ele melhorou, né? Então, mas Davi morreu. E depois de Davi veio Salomão, que foi muito bem, começou super bem, pediu a Deus sabedoria, né? Não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu um reino gigantesco, pediu sabedoria. Então, assim, começou super bem, mas como todo ser humano, ou a maioria deles, o poder vai chegando e vai subir na cabeça, vai subir na cabeça, e aí a pessoa muda completamente, né? Então, Salomão também aconteceu isso. Salomão morreu, ainda ele era o rei de toda a nação, das 12 tribos. Quando Salomão morreu, teve uma rixa entre um dos filhos herdeiros e Jeroboão, que era um outro líder que queria vir a ser rei de Israel. Então, com essa rixa, uns não queriam, outros não queriam. Bom, foi dividido o reino: Reino do Norte, Reino do Sul, tá? Então, aqui a gente já chegou mais ou menos aonde começou o a queda, né, de Israel, tanto da tribo do norte como do sul. O Jeroboão foi o rei da tribo do norte, que se constituíam de 10 tribos. E a do sul ficou só Judá e Efraim, e Benjamim ou Efraim? Então ficaram, Benjamim. Ficaram duas tribos embaixo, no sul, e duas tribos no norte. Quando a gente lê a Bíblia, as tribos do norte também eram chamadas de Israel, e as tribos do sul eram nominadas Judá, tá? O que aconteceu? No norte, só teve rei horrível, horrível, não teve um bom. Quando a gente lê, fala assim: e eles fez o que era mal perante o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor, todos os reis. Já em Judá, Deus havia prometido a Davi que ele ia abençoar o trono de Israel, de Jerusalém, e que sempre haveria um membro da família de Davi no trono. Isso não quer dizer que todos os membros da família de Davi seriam tementes a Deus, né? Teve vários que foram, mas teve uns também que não foram. Tudo isso por quê? Porque a promessa do Salvador, do Messias, era que ele viria da tribo de Judá, da tribo de Davi, que ele seria descendente de Davi. Então, essas são as coisas que vão encaixando o quebra-cabeça da Bíblia, do Velho Testamento,
para que chegue no Novo Testamento e tudo se aconteça, né? O nascimento de Jesus, exatamente como foi dito, a vida dele, a morte, a ressurreição. Então, lá naquela época, né, que os reinos estavam divididos, o reino do norte, por ser tão horrível, Deus, a destruição deles veio antes. Então, assim, primeiro, Deus tinha profetas que levavam a mensagem de Deus, só que muitos profetas queriam agradar os reis, queriam agradar as autoridades. Então, eles falavam mentira, inventavam coisa para ficar de bonzinho. E os que falavam a verdade eram presos, eram apedrejados. Então, eles não queriam escutar a verdade. Eles queriam o que dava prazer para eles. Do mesmo jeito que hoje em dia a gente vê um monte de gente interpretando a Bíblia para caber dentro da vida, do estilo de vida que eles estão vivendo, né? Em vez de ver o conteúdo que Deus está querendo. Deus é santo e ele quer vida santa. Ele não quer sujeira misturada, né? Então, o que aconteceu? Como Deus havia predito, a tribo do norte, ou Israel, foi invadida pelos assírios. E os assírios tomaram, e o povo de Israel foi derrotado e ficou escravo, dominado pelos assírios. A tribo do sul, Deus continuou mandando mensagem, continuou mandando os profetas falando: arrependam-se, volta, larga desses ídolos, larga de levar nas montanhas oferecer holocausto para esses ídolos. Eu sou o seu Deus, nós fizemos uma aliança. E uma e outra vez Deus mandando profetas e nada. Então, por fim, Deus falou: então vocês vão ter o mesmo destino das tribos do norte, só que vocês vão ser vencidos pelo rei da Babilônia. Então, naquela época, o rei da Babilônia era Nabucodonosor. Então, nós vamos ver, então, em 2 Samuel 7,16, vamos lá, que eu gosto de provar na Bíblia. 7,16, diz assim, primeiro Deus fala, né, que tinha prometido que ele seria o pai, que ele ia cuidar, que ele ia amparar, e eles não quis, contudo, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Então ele estava prometendo para Davi e falou: quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Então Deus prometeu que a, a linha, né, o sangue de Davi estaria sempre no reino de Israel. Então a gente vai outra passagem que a gente vai ler agora. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 21, diz assim: quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, então, quando separou o norte do sul, os israelitas estabeleceram Jeroboão como rei. E o que ele fez? Ele induziu a Israel a deixar de seguir o Senhor e os levou a cometer pecado. Então, o Jeroboão, o rei das tribos do norte, induziu, levou aquele povo a desacreditar e a deixar de obedecer a Deus. Aí no versículo 13, diz assim: o Senhor advertiu a Judá e Israel por meio de todos os profetas. Desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam os meus mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Contudo, eles não quiseram ouvir e foram obstinados como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor seu Deus. Então, assim, é uma história de um povo que viu o poder de Deus, que viu a atuação de Deus, mas mesmo assim davam as costas. Mesmo assim, decidiram não obedecer, decidiram seguir outros caminhos, né? Então, eles violaram o pacto, a aliança que tinham feito com Deus. Eles absorveram a cultura dos povos em volta deles, absorveram as maneiras de adoração, né, as idolatrias, os sacrifícios. O último
rei, a gente não vai ver falar dele hoje, não, mas um deles, de Judá, filho da herança de Davi, inclusive instituiu sacrifícios humanos, de crianças. Eles sacrificavam os filhos aos deuses daquela época. Então, assim, isso era abominável, isso era uma coisa que Deus não podia suportar, né? Pela sua santidade, pelo seu amor, né, a esse povo. E então, os profetas, como eu disse, por trazer, os que traziam a mensagem verdadeira de Deus, eles eram mortos, presos, apedrejados, eram completamente rechaçados, né? E é interessante que eu estava percebendo que a mensagem daquela época para o povo de Israel é a mesma mensagem que é para nós hoje: arrependimento, né? O que Deus quer das pessoas é arrependimento. Lá no povo de Israel, Deus queria que eles se arrependessem, né? Que se arrependessem das coisas que eles estavam fazendo por ter quebrado o pacto. Deus lembra que tem um versículo em Crônicas que fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, né? Então tudo é arrepende, né? Reconhece que você está indo num caminho que não é bom, reconhece que você está quebrando uma aliança que a gente fez, né? Mas o povo estava de cabeça dura. Mesma coisa acontece hoje. A mensagem de Jesus é o quê? Arrependa, né? Nós somos pecadores, Jesus quer de nós uma vida santa e as pessoas não querem, né? Não querem buscar, não querem se arrepender. Uma coisa que eu achei interessante, eu quero dar o número certinho, são as datas, porque eu fico pensando assim, Deus é super paciente, gente. Isso não aconteceu 1 ou 2 anos, não. Foram 400 anos Deus mandando os profetas e falando e tendo paciência e vai lá e joga um castiguinho pequeno, né, para ver se acordava o povo e dava outro castiguinho pequeno, nada, né? Então, depois de tanto tempo, ele falou: pronto, acabou. Agora a justiça de Deus vai cair sobre vocês e vocês vão ser levados cativos. O norte dominado pela Síria, o sul dominado pela Babilônia. Aqui no 17, aí olha a razão. No segundo Reis ainda, 17, no versículo 6, diz assim: no ano do reinado do rei Oséias, rei da Assírio, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele colocou em Ala, em Gozã, aí, as cidades lá, né? Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, o Deus que o havia tirado da terra do Egito, livrado da mão de Faraó, esse Deus. Eles pecaram contra ele, né? Aí continua: os israelitas seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante dele, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor Deus em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes em todos os montes. Em todos os santuários queimaram incenso como faziam as nações que o Senhor havia expulsado. Então, eles buscaram isso, né? Eles sabiam exatamente que era a aliança que eles tinham feito, mas eles escolheram desobedecer. Então, para a gente ter uma ideia, Davi foi coroado rei de Israel no ano 1057 antes de Cristo. Ele reinou 40 anos e depois que ele terminou o reinado, né, foi um desastre. Então, até que em 606 Israel foi tomada pela Babilônia. Israel não, Judá. Então foram 450 anos, desde que Davi, o rei ungido por Deus, tomou o trono, 450 anos, até que a Babilônia foi invadida.
Então, se Davi viveu 40 anos, então foram 410 anos do povo fazendo besteira e Deus dando advertência, Deus vindo, querendo trazer eles de volta para perto, né? Eu fico pensando é como a gente, mãe, né? A gente, mãe, entende melhor do que os pais. Assim, a gente, você vê um filho fazendo uma coisa que não deve, a gente quer ir lá trazer de volta, né? Quer ir buscar e trazer para segurança, trazer para o aconchego da casa, né? Mas a escolha é do filho, né? A escolha é dele. A gente não pode mudar a natureza daquele filho, né? Ele tem que decidir por si só. Eu estava falando com uma amiga ontem e ela falou: Ah, hoje em dia está difícil viajar com os filhos porque eles têm a vida deles, não tem muito dia de férias e os poucos que têm, eles querem fazer as coisas que eles querem. Eu falei: Pois é, é assim mesmo. Já estou nessa faz um tempo, né? Então, assim, se sobra um tempinho, se sobra um fim de semana, né? Aí dá atenção para gente. Então, assim, era assim o povo de Israel, né? Eles se esqueceram daquele pacto, daquela aliança que eles tinham feito com Deus. Então, Jeremias foi um dos profetas que havia profetizado, ou não é predito, porque ali não havia previsão, ali era a palavra de Deus verdadeira sendo mandada como mensagem para o povo. Então, Jeremias havia profetizado, primeiro, a destruição, né? O povo indo embora como escravo da Babilônia, e ele também havia profetizado que isso duraria 70 anos. Então, agora a gente vai estar chegando pertinho da nossa história, né? Então, no primeiro capítulo de Daniel, vamos lá, a gente vai ler só uns versículozinhos do primeiro capítulo. Prime- Antes de ir para Daniel, vamos ali em Jeremias 25. Jeremias 25, nós vamos ler o primeiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no quarto ano do rei Joaquim, filho de Josias, tararará. E, naquela época, o rei da Babilônia era Nabucodonosor. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Aí ele deu as mensagens e ele disse: Embora o Senhor tenha enviado a vocês todos os seus servos e profetas, vez por vez, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção. Quando eles disseram: Convertam-se cada um do seu mau caminho e das suas más ações, permaneçam e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu. Não sigam outros deuses para prestar-lhe cultos e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por mãos humanas. E se não, vocês não fizerem isso, eu não vou trazer maldição sobre vocês, não vou trazer desgraça e juízo, né? Mas eles não quiseram. Aí no versículo 8, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo, olha aqui, meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Então, olha que interessante. Até um rei pagão, né, que não fazia a vontade de Deus, Deus usou e chamou ele de servo, porque Deus estava usando aquele rei para trazer justiça ao povo de Israel, para dar uma lição ao povo de Israel, né? O último que eu queria ler. Ah, olha só, isso aqui está prevendo a destruição, tá? Não é há quanto tempo. No versículo 11: toda essa terra se tornará uma ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia por 70 anos. 70 anos. Então, aqui foi Jeremias que estava mandando essa profecia, tá? Jeremias. Lá no Daniel, vamos lá agora, eu dei mais ou menos uma recapitulação sobre quem eram eles. Então, esse era o contexto, tá? Aqui foi invadida pela Babilônia, chegou o rei Nabucodonosor, tomou conta, destruiu tudo. Aí vamos ver o que que acontece. Capítulo 1 de Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim,
rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos do rei da Babilônia e também os utensílios do templo. Era tudo sagrado, né? Porque Deus pedia uma maneira especial de fazer, de construir as coisas, tudo era sagrado. Esse rei levou tudo e não só isso, destruiu o templo e acabou, queimou a cidade, destruiu a cidade. Depois, ele ordenou Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Aqui entra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego. A Daniel e três amigos. A história conta que eles deviam ter na faixa de 16, 17 anos, tá? Então, foram levados cativos para uma terra longe da Delhi, tiveram que passar por uma lavagem cerebral, porque o rei Nabucodonosor queria que eles absorvessem a cultura, que aprendessem o idioma, que se tornassem um deles, mas eles eram seletos, né? A gente vê que ele queria a nata, né? O creme de la creme de Judá. E foi nesse contexto que Daniel veio para a Babilônia e Daniel nunca voltou para Jerusalém. Daniel morreu na Babilônia, acho que 70 ou 80 anos mais tarde, né? Ele nunca voltou. Então, aqui, gente, nós vamos ver na história de Daniel que desde tão jovem, desde o primeiro desafio que eles tiveram, ele não se intimidou em reconhecer quem ele sabia quem ele era e ele sabia quem era o seu Deus. Então, aqui a gente vai ler mais um pouquinho. É, aqui, o chefe dos oficiais deu-lhes novo. A primeira coisa que aconteceu quando eles chegaram lá, deu nome novo para eles. Tirou os nomes que eles tinham e deu nomes de deuses do povo de lá. Então, esses já tiveram que mudar de nome. Depois, eles tiveram. Aí fala: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Então, eles eram mandados, eles tinham que comer da mesa do rei. Então, tudo que o rei comia vinha para eles. Então, era, né, alguém podia pensar, pensa um filho nosso que vai, nossa, o que que é isso? Em vez de ficar lá na cadeia, eu vou para casa do rei comer o que ele me dá? Não, beleza, ó, dá para mim, essa escravidão não tá ruim não, né? Mas Daniel e seus amigos decidiram. É uma decisão. A gente não vive, não é uma coisa que eles, no momento, eles decidiram dentro deles não se contaminar, porque ele sabia que eram coisas oferecidas a deuses pagãos. Então, ali naquele momento, eles decidiram não se contaminar. Aí o que que aconteceu? Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e que ele tivesse simpatia por ele. Aí o homem falou para ele, como eu disse semana passada, mas se vocês ficarem magrinho e diferente dos outros, né? Minha cabeça é que vai rolar. Aí Daniel falou: não, vamos tentar 10 dias. Se eu perceber que a gente não está melhor do que os outros, a gente entra na sua dieta. E Deus honrou, Deus abençoou, e eles foram prósperos. Eles, depois dos 10 dias, eles estavam muito mais coradinho, mais gordinho do que os outros. Então, foi bom para o rei, né? Para o rei, não, para o chefe lá que estava cuidando deles, né? Foi uma coisa boa para ele. Ele não teve que passar por aperto diante do rei. Então, o nome de Daniel era Daniel, o amigo Sadraque, Mesaque e Abidênego. Eles trocaram os nomes, então Daniel ficou chamando Beltesar, Ananias começou a chamar a Sadraque,
o nome hebreu dele era Ananias, Mesaque, o nome hebreu dele era Misael, e Azarias passou a chamar Abidenego. Então, esses três, mais Daniel, esses quatro amigos, sempre buscaram a Deus em tudo. E a gente vê na história dessa adolescência deles que eles passaram por muitas provações, mas eles nunca pisaram o pé atrás. A primeira foi os três amigos. O rei criou uma imagem grande de ouro, gigantesca, e disse que quando tocasse a trombeta, todo mundo tinha que se dobrar e adorar a imagem. Não esses três. Eles não. Aí tem os fofoqueiros que correram, porque era uma multidão. Mas tinha os fofoqueiros que viu lá no fundinho que os três não levantaram. Aí vieram falar para o rei. Aí o rei falou, mandou chamar, falou: vou te dar mais uma chance. Vai tocar a trombeta, por favor. Porque o rei gostava deles. Eles encontraram favor diante do rei. Aí a trombeta tocou de novo e eles não. Aí eles falaram: sinto muito, mas nós não vamos nos dobrar. A única pessoa a quem nós nos dobramos é o rei, é o nosso Deus, o Deus de Israel. O rei ficou irado e falou: bota porque o culpado ali, né? Quem não obedecesse ia ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Aí o rei falou: esquenta ela 7 vezes mais. As pessoas que jogaram esses três homens dentro da fornalha morreram queimados só de chegar perto. Os homens entraram ali naquela fornalha, ficaram andando para lá e para cá, e ainda apareceu mais um homem ali dentro, que dizem que era Jesus, né? O anjo Jesus que apareceu ali naquela fornalha com eles. O rei ficou tão assustado que falou: o que que é isso? Como que pode? Aí mandou tirar de volta, não tinha nem cheiro de fumaça neles. Então, assim, gente, esse é o Deus de Israel. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. O Deus que nós servimos. Para que a gente está escutando essas histórias? Para que a gente tenha um pouquinho de compreensão que ele não mudou. Sabe? A nossa percepção dele muda, a nossa cultura muda, mas ele é o mesmo. Ele é capaz de fazer isso quando a gente se mantém fiel a ele, né? Então, essa foi a história dos três amigos. Depois, Daniel, a mesma coisa. Por inveja, uns outros sábios lá do castelo pediram ao rei, falaram: rei, faz uma imagem sua grande e pede todo mundo que te adore, porque você é o poderoso, você é o maior rei de toda a área. Aí o rei: boa ideia, vou fazer isso mesmo. Aí fez aquela imagem, Daniel não se dobrou. E essa história me comove porque o rei não dormiu a noite inteira preocupado com Daniel, porque aí a punição daquela ali seria ser jogado na cova dos leões. E os leões deveriam estar famintos, porque eles faziam isso de propósito, deixavam sem comer para que os leões devorassem as pessoas que eram jogadas ali dentro. Como Daniel não se rendeu, jogaram Daniel na cova dos leões. E o rei tentou de todo jeito mudar, mas aí já tinha firmado com o anel, a palavra do rei não podia voltar atrás, então Daniel teve que ser jogado lá dentro E o rei passou a noite inteira sem comer e sem dormir. Madrugada, o rei correu lá na cova dos leões, falou: Daniel, você está vivo? Por acaso o seu Deus te salvou? Gente, me arrepia só de pensar nisso. Por acaso o seu Deus te teve misericórdia? Aí Daniel lá de dentro: sim, Senhor. Meu Deus cuidou de mim. O meu Deus fechou a boca dos leões e nada me aconteceu. Aí mandou tirar ele de lá depressa, e aí, infelizmente, jogou os homens que o haviam condenado, né, que o havia denunciado, jogou eles todos lá dentro, com as famílias. Eles receberam a punição, né, e foram devorados pelos leões. Então, Daniel encontrou favor. Então, já haviam passado vários reinos: Nabucodonosor, Beltesazar, Dario, Ciro. Ele viveu por vários reinados e ele nunca perdeu a posição de confiança
de todos os reis que passaram ali. Deus deu a ele o poder de interpretar sonhos, como ele deu a José, lá no Egito também. E ele foi uma pessoa que honrou a Deus na posição que Deus tinha dado para ele. Então, chegamos no capítulo 9 de Daniel, onde Daniel, por acaso, estava, eu não acho que é por acaso, ele deve ter sido como a gente, que todo dia pega a Bíblia, abre e estuda um pouquinho. E eles não tinham a Bíblia naquela época, mas tinham manuscritos, tinham cartas que recebiam. E essa, particularmente, havia sido, o que ele estava lendo, havia sido uma carta que Jeremias escreveu para o povo que estava lá. Jeremias recebeu uma visão de Deus de que essa escravidão duraria apenas 70 anos. Apenas, nem imagina, é uma vida de muita gente. E que e mandou para consolar, para confortar as pessoas que estavam lá no exílio, né? Olha, está acabando. A promessa de Deus foi 70 anos, então aguenta aí que já está chegando no final, né? Então vamos ler aqui o que ele falou. Daniel 9, vamos ler alguns versículos. No primeiro ano do rei Dário, então aqui já tinha trocado de rei, da linhagem dos Medas, o rei Dario invadiu a Babilônia quando o rei Beltesazar, depois. Gente, é interessante vocês lerem o livro de Daniel inteiro, é uma história interessante. Mas na mesma noite que Daniel interpretou uns sinais que haviam aparecido na parede, para o rei Baltasar, Dario invadiu e tomou conta da Babilônia. Então, foi nesse período que Daniel fez essa oração. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra dada pelo Senhor ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Por isso, voltei-me para o Senhor, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, jejum e pano de saco coberto de cinzas. Então, a atitude dele, ele estava lendo, ele falou: Olha, 70 anos, a gente já está aqui, eu não sei exatamente, não consegui encontrar quantos anos faltavam, se era 10, se era 5, se era 2, mas Daniel, fazendo as contas, viu que estava chegando o final. Então, o que ele fez? Foi interceder, né? A gente, às vezes, quando a gente pede oração uns pelos outros aqui, né? Ora por mim, ora, a gente está se colocando na brecha um pelo outro. A gente está sendo intercessor, né? Eu, quando oro por vocês ou por alguém que vocês pedem, eu estou sendo intercessor, eu estou colocando ali na brecha para que Deus abençoe o meu povo, para que Deus, sabe, cure as pessoas enfermas, para que Deus liberte as pessoas perdidas, abra os olhos dos que não conseguem ver, né? E foi isso que Daniel fez. Ele começou a orar. Então, como o que a gente estava falando era de oração, nós vamos ver os passos que Daniel tomou na sua oração. Deixa eu, só um parêntese. No Jeremias 29, olha o que Jeremias falou. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, essa era as escrituras que Daniel estava lendo, tá? Completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei minhas promessas em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazer vocês prosperarem, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês me clamarão e orarão a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. E eu trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares por onde os dispersei. Então, foi isso que Daniel estava lendo.
ali, naquele momento. Então, vamos ver a oração dele. Lembra que na oração do Pai Nosso, como que Jesus começou? Exaltando, glorificando a Deus, né? Então, olha como que Daniel começa. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que te amam e te obedecem, e obedecem aos seus mandamentos. Então, essa é a primeira atitude. Honrar, glorificar, exaltar, reconhecer quem é o Deus que você está orando. É um deusinho ali que não tem poder? Não, é o Deus soberano, né? Um Deus grande e temível. Então é isso. Se você sabe que esse é o seu Deus, fala para ele. É nesse Deus que eu confio, né? Aí depois ele, o que que ele faz? Ele confessou o pecado. Então, olha aqui, nós temos cometido pecado e somos culpados. Fomos ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis e aos nossos líderes. Então, ele confessou, né? Essa deve ser a nossa primeira atitude, né? Reconhecer a nossa falta, confessar. No versículo 15, ele diz assim: Ó Senhor, ele volta lá a falar, né? Quem era o Deus que tirou o povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Reconhecer o pecado, reconhecer o erro, reconhecer a culpa. Na oração do Pai Nosso, o que que fala? Perdoa as nossas dívidas, né? Então a gente precisa pedir perdão quando chega diante de Deus, né? Porque o sangue de Jesus nos purifica. Depois, eles se arrependeram, né? Não é só reconhecer, né? Às vezes as pessoas reconhecem o erro, mas não se arrepende, não dá uma viravolta, não querem fazer as coisas direito, né? Não querem mudar o caminho. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá e todo Israel, tanto os que estão perto como estão distantes, porque tu os espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, os nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Envergonhados. Aí o que que ele pede? Aí ele vai pedir. Agora ele vai oferecer um pedido. Tem muito mais coisa aqui, mas a gente vamos limitar um pouquinho. Aí ele começa a pedir, no versículo 16: Agora, Senhor, conforme os teus feitos justos, afasta a tua ira e a tua indignação de Jerusalém, a tua cidade, o teu santo monte. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados que fizeram em Jerusalém e do teu povo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as nossas orações e as nossas súplicas. Por amor de ti, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário devastado. Inclina os ouvidos, ó meu Deus, ouve, abre os olhos e vê a desolação do teu povo. Esse povo que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos. Aqui ele está falando, nós não merecemos que o Senhor olhe por nós, mas por causa da tua grande misericórdia. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor oferece graça, amor, né? Essa é a nossa atitude para com Deus. Se a gente vai lá pensando, ah, não, porque eu faço tudo direito, eu vou na missa, eu faço minha caridade, eu faço minhas rezas, leio minha Bíblia, então eu mereço Deus. Não, eu não mereço nada. Não é porque eu mereço, mas é porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é grande, o seu amor é infinito. Né? Por isso que eu tenho
acesso direto ao Senhor. Aí depois vem a resposta. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, sim, quando eu ainda estava em oração, o anjo Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão, então ele teve outra visão antes, veio voando rapidamente para onde eu estava na hora da oferta da tarde. Daniel, a história, né, no livro, se você ler a história dele, ele 3 vezes ao dia, ele ia para o seu quarto e orava. 3 vezes ao dia, todos os dias. E uma das coisas pela qual ele foi punido foi porque ele orou quando os sábios lá que não eram cristãos, né? Que não eram cristãos, não tinha Cristo na época, não, que não eram judeus, os sábios falaram para o rei: por tantos dias que ninguém faça oração a ninguém mais a não ser para o rei. Daniel não pôde, né? Ele continuou orando ao seu Deus. Aí ele disse, e ele me instruiu e disse: Daniel, vim para dar a você a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. E eu trouxe para você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem que vai para atender essa visão. Gente, olha só, se Deus mandar um anjo para mim aqui falar, você é muito amada. Deus escutou a sua oração. Gente, eu arrepiei, eu chorei tanto quando estava lendo isso aqui, porque, sabe, eu quero que Deus me veja assim. Eu quero que Deus, sabe, eu sei que Ele me ama, mas escutar isso de um anjo, nossa, olha que emoção grande para Daniel, né? Então, a oração dele já havia sido ouvida. E a resposta dessa oração veio com uma visão que a gente não vai detalhar porque é muito profunda, é muito cheia de coisa. Mas nessa visão, Deus deu a Daniel o privilégio de profetizar a vinda de Jesus e a morte de Jesus, nesse momento ali daquela oração que ele estava profetizando. Deus trata aquelas pessoas que o amam com carinho, né? Ele dá mimos para aquelas pessoas que o buscam, né? Tem um versículo na Bíblia que fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Né? Eu serei achado por vocês. Se vocês buscarem, eu vou ser achado. Não é mistério. Isso é claro, isso está ali escrito para a gente desfrutar, né? Esse mesmo carinho que Deus teve por Daniel, ele tem por cada um de nós, por cada um dos seus filhos, né? Em Daniel, olha só, no capítulo 10 de Daniel, Deus deu a ele uma outra visão, foi uma outra oração, acho que uns 2 ou 3 anos antes, ó, depois dessa oração aqui. Então, eles ainda estavam lá. Aí, olha o que que o anjo falou para ele. Ele disse: Daniel, você é um homem muito amado. Preste bem atenção no que eu vou dizer. E quando ele me disse isso, eu me pus em pé, tremendo. E ele disse: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Gente, Deus ouve aquelas pessoas que o buscam com um coração sincero. A gente já falou isso aqui várias vezes. Deus não quer sacrifícios mecânicos. Ele quer simplicidade de um coração quebrado, arrependido, humilhado, reconhecedor de quem ele é e do poder dele. É isso que ele quer. Ele quer um coração sincero, né? As coisas que as pessoas veem por fora você só vai receber das pessoas que estão te vendo. Mas já falei várias vezes, nosso interesse é armazenar tesouros lá no céu. Lá, como Jesus falou, a traça não corrói, o ladrão não rouba, está guardadinho. O que você acumula aqui vai ficar aqui, mas o que a gente acumula lá vai ficar lá, né? Então aqui
essa história de Daniel, eu queria que ela falasse para a gente hoje, sabe? Que ela nos tocasse de uma maneira que a gente quisesse essa intimidade. Nem todas as orações são respondidas imediatamente, né? Inclusive, aqui nesse capítulo 10, o anjo falou para ele que Deus escutou, não na do 9, tá? Deus escutou a oração, mas quando ele estava vindo para dar o livramento que Daniel estava pedindo, teve uma guerra espiritual. Satanás interferiu na oração. Então, isso acontece às vezes, sabe? Às vezes, Deus permite interferências para uma coisa maior acontecer, para uma bênção maior, para a gente poder ver a grandeza de Deus, mas Ele nunca deixa de escutar e Ele nunca vai deixar de nos responder. Então, que Deus nos encha dessa alegria, desse desejo, sabe, de buscar intimidade com Ele, né? Por que que é tão importante estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus? Né? Ela nos mostra não só como os heróis da Bíblia venceram e, sabe, prosperaram na vida espiritual, mas nos mostram o caráter de Deus, gente, os atributos de Deus, né? Os atributos dele, assim, eu vou nomear alguns, mas são muitos. A gente não tem coisa que a gente não consegue colocar em palavras, mas é o seu amor, a sua soberania, sabedoria, fidelidade, paciência, capacidade de perdoar, onisciência, misericórdia, justiça, santidade. Tudo isso é o nosso Deus. E ele é seu, ele é meu. Ele quer ser a coisa mais preciosa na sua vida e a mais preciosa na minha vida. Quando conhecemos esses atributos, né, a gente consegue absorver o caráter de Deus, né? Quem como ele atua, o que agrada, o que desagrada. E Isaías, eu vou ler o último versículo aqui, Isaías 55, diz assim: Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Os que busquem o Senhor enquanto é possível, clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, porque ele dá de bom grado o seu perdão. Esse é o seu Deus, o meu Deus. Que Deus abençoe a nossa semana, que a gente possa, sabe, desejar isso, gente, mais do que nada. E que nós possamos aperfeiçoar a nossa oração, sabe? Fala como os apóstolos falaram: Deus, me ensina a orar. Sabe? Pede todo dia. Deus me ensina a orar. Se você acha que você não sabe, não tem que saber, não tem uma regra. A gente viu. A coisa mais importante é levar o nome de Deus, reconhecer quem Ele é, a sua grandeza, reconhecer quem eu sou diante de tudo isso. Nada. Eu preciso dele, eu preciso do perdão, né? E depois leva para Ele seus pedidos e agradece, né? Não esquece de falar, Deus, isso é que eu quero, mas eu quero a tua vontade mais que tudo. Que a tua vontade seja feita na minha vida. Que Deus abençoe a cada uma de vocês nessa semana.